Olá, meninas, muito bom dia mais uma vez, sejam bem-vindas. Agora que a gente já pegou a apostila, já arrumou o áudio, já comentamos um pouquinho o que a gente falou na aula passada, vamos iniciar nossa aula, aliás, a alimentação e nutrição. O assunto gostoso, mas às vezes pesa na consciência. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa ali, ó, falar um pouquinho sobre a alimentação e a nutrição. Então, vamos lá. Está aparecendo para vocês aí? Vou iniciar nossa aula com a seguinte mensagem. Sabe o que ela fala? Que coragem nem sempre é um rugido de leões. Às vezes é o coração ali no final do dia dizendo: vou tentar de novo amanhã. Comece e recomece quantas vezes for necessário. Não importa o que você está fazendo, o importante é não parar. É continuar fazendo, é continuar crendo que esse momento difícil na vida nossa vai passar. Não sei dizer para vocês que o futuro a Deus pertence. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Vamos aprender a viver quando? O hoje. E nós vamos aproveitar o nosso hoje com qualidade. Como? Estudando. Então, tá com a sua apostila aí? Tá na mão? Tá tudo certinho? Só um instantinho, que a professora vai falar para você assim, ó. Abra lá na página. Aqui. Nutrição e alimentação, página 69, capítulo 15. Só que antes da gente falar aí, o que a gente falou? O que vocês lembram da aula passada? Vamos relembrar? A professora falou sobre hidratação. Maria Antônia, hidratação é só lembrar de dar água para o cliente, é isso? Ou não? Hidratação, o que você lembra da hidratação? Eu não entendi, professora. O que você lembra quando nós falamos na aula passada sobre hidratação? Hidratação era só dar água para o cliente? Não. Como é que a gente... Comer fruta. Oi, como é que a gente pode perceber que esse cliente está desidratado? Deixa eu te ajudar, então. Pele ressecada. Pele ressecada. Olhos fundos, né, com olheiras. A urina ajuda? É. A urina ajuda a identificar? Sim, se o xixi estiver escuro, né? Isso. Cor de chá, assim, né? Tá escuro, quer dizer que o cliente está o quê? Isso, se o Indica xixi estiver bem amarelo, bem escuro, né? Porque ele está bebendo pouca água, né? Isso. Quanto mais branquinho, está bebendo. Isso, muito bom. Falamos ali da importância de saber identificar a cor da urina, que tem alguns medicamentos, alguns alimentos aonde é eliminado na urina, então pode mudar a cor. Falamos que a desidratação, ela pode dar dor de cabeça, que hidratar não é só beber água, é comer frutas, legumes, verduras, alimentos que vai fazer o quê? Alimentos que vai também hidratar. Falamos da roupa, os cuidados ali da roupa do cliente, que em primeiro lugar, independente qual tecido vai ser usado, é respeitar o estilo da pessoa. É não colocar lá em mim uma roupa vermelha de bolinha preta, para eu não me sentir uma joaninha. É não usar uma roupa que a pessoa vai sentir assim, como se não fosse ela. Então, respeitar o estilo, mas falando em qualidade, o algodão é um tecido assim, muito bom, porque ele ajuda a respiração da pele. Falei sobre as vantagens e desvantagens, tanto do algodão quanto do poliéster. Enfim, tem alguma dúvida ainda a respeito desse assunto? Não sabe ali, ainda fiquei... Assista o vídeo, fale com o CRA, fale com a Ana, com a Érica, solicite, assista o vídeo, se for necessário, leia a apostila e não esqueça ali da importância de responder formulário, responder a atividade, tá? Porque hoje a nossa aula é sobre alimentação e nutrição. Bom, essa é uma aula, assim, que ela vai ser um pouco reflexiva, para que a gente reveja não só os conceitos da importância da alimentação do nosso cliente, mas como a nossa também. Então, com essa mudança, os produtos artificiais, é muito mais fácil você ir lá na tua bolsa e colocar lá um salgadinho. Não estou dizendo que salgadinho é ruim. Eu estou dizendo que é muito mais fácil você carregar um salgadinho
do que às vezes carregar uma banana. A banana massa pode cair junto com o documento, enfim, você pode esquecer. É muito mais rápido. Você chega em algum lugar, é mais fácil você achar um refrigerante do que você achar um suco natural. O custo, nossa, um copo de suco de laranja é um custo alto, às vezes, para você, perto do refrigerante. O refrigerante é mais barato. Então, assim, repensar sobre os produtos artificiais da nossa vida. Por que a professora está falando a respeito disso? Porque hoje nós vivemos uma geração que você pega o telefone, clica o dedinho ali, o alimento chega pronto, você não precisa ter dor de cabeça, você não precisa ter nada. Porém, eu gostaria que você pensasse sobre quais os alimentos que devem ser consumidos pelos nossos pacientes. Não só pelos nossos pacientes, nossos clientes, como nós também. Quais que a gente deve evitar? A gente sabe ali na ponta da língua quais são. Mas tem hora que você olhar um lanche desse, dá água na boca, dá. Mas e sobre a minha saúde? O que eu quero que vocês pensem? Bom, daqui a pouquinho, quando tiver um intervalo entre essa aula e a próxima, gostaria que você fosse lá na tua cozinha, se você estiver em casa, dê uma olhadinha no óleo de cozinha. Você vai observar se no seu óleo de cozinha tem um T grandão assim. O que é esse triângulo com esse T? Quer dizer que aquele alimento ele foi produzido a partir de um produto que é transgênico. Ele é geneticamente modificado. Vocês sabiam que tem muitos produtos que nós compramos e que ele é transgênico? Aí você fala assim, eu não sou contra transgênico, não tem. Eu quero pôr você para refletir hoje sobre esse assunto. E essa reflexão quer dizer, um exemplo, Esmeralda, se a professora perguntasse para você, você saberia hoje me explicar o que seria um produto transgênico? É um produto que ele foi modificado para poder ter mais resistência a certas doenças na hora de produzir ele, né? E aí ter um custo mais baixo para a produção, na verdade, não é? Agora, se ele é modificado lá no gene dele, ele não pode modificar o meu gene quando eu consumir ele? Então, Uma boa pergunta, professora. Então, é a minha sugestão que eu vou deixar para você ler a respeito um pouquinho sobre produtos transgênicos. Até onde os produtos transgênicos fazem bem à nossa saúde. Aí você vai me contar depois, quando a gente voltar novamente, se você achou o T lá no seu óleo de cozinha, se você achou na maisena, se você achou no salgadinho. Tem alguns produtos, às vezes nós consumimos alimentos, nós não sabemos nem como, nem o que, nem o porquê. Então, muito vem se discutindo sobre esses alimentos modernos, né? Que antigamente era se usado muito banha de porco, ao invés de óleo. E aí, na nossa saúde, o que é mais saudável? É o óleo de cozinha? É a banha de porco? É para a gente repensar por quê? Porque algumas pessoas preferem continuar usando a banha de porco. Com essa ideia de mudança de sementes geneticamente modificadas, agrotóxico, a banha de porco vem agrotóxico, mas a banha do porco, o porco não está comendo muita ração, e essa ração não pode. Então, é reflexão. Esse momento é para vocês pensarem. Por quê? A gente passou a comer muito produto artificial. Molho de tomate, maionese, ketchup, enlatado. É muito mais fácil você achar um milho enlatado do que lá, colher o milho. Esse milho foi feito, entendeu? Então, esse é um momento de reflexão. Idosos gostam muito da banha de porco. E aí, será que isso é melhor? O que os especialistas falam? Leia um pouco sobre isso, é interessante. É interessante a gente saber sobre os nossos alimentos. Mas hoje, eu quero que vocês estejam aqui, ó, na ponta da língua. Quais os alimentos que mais devem ser consumidos pelos nossos pacientes, ou seja, por nós também, pelos nossos clientes? Pães, cereais, arroz, massa, legumes, mas que sejam o que as nutricionistas recomendam é que esses produtos sejam integrais. Aí, se eu perguntar, a Maria Antônia está ali falando, atenção, professora, eu não gosto dessa história de arroz integral, macarrão integral, é caro, o custo dele com certeza é mais alto. Eu estou falando para vocês
Essas informações é o que as nutricionistas recomendam, tá? Nem sempre, às vezes, é a realidade nossa, é a realidade do cliente, mas vamos falar em saúde. Então, a recomendação é porque produtos integrais, eles saciam mais, ou seja, você vai ingerir menos e saciar mais. Alimentos de preferência que sejam pobres em gordura, hortaliças, frutas, leite, iogurte, queijo, pouca gordura, pouco sal. Nós temos que ingerir a gordura. Nosso corpo, parte do nosso corpo tem gordura e nós precisamos. Eu vou falar hoje sobre isso. Não é cortar totalmente da sua vida, principalmente se você tem uma recomendação médica, mas é dar preferência, por exemplo, vai comer frango, de preferência sem pele. Ah, professora, é gostoso, uma coisa é você comer de vez em quando, outra coisa é de vez em sempre. Óleos e açúcares com moderação. Conforme essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, os alimentos que mais devem ser consumidos, de preferência, são alimentos integrais e pobres em gorduras e sal. E os que devem ser evitados? São aqueles bem saborosos ali, né? Salame, sorvete, ketchup, os embutidos em geral, os achocolatados que vêm com muitos conservantes e açúcares, enfim, os bolinhos prontos. Professora, de vez em quando, bom, se você não tem problema com diabetes, se você faz uma reeducação alimentar, uma coisa é assim, ó, aos domingos, de vez em quando. Outra vez é de vez em quando, todo dia. Todo dia, depois do almoço, vou ficar chupando sorvete. Todo dia comer um docinho. Todo dia não. Então, devem ser evitados produtos industrializados e que tenha muita gordura hidrogenada. Então, se a professora perguntar lá na atividade, quais os alimentos que mais devem ser consumidos por cliente? São esses aqui que nós mencionamos. Isso aqui não é só para o nosso cliente, para nós também. E quais que devem ser evitados? Os que devem ser evitados são os embutidos, são os com muito conservantes, com gorduras hidrogenadas, e consumidos em excesso faz mal para a nossa saúde. Então, a gente sabe que os alimentos, o que eles fazem na nossa vida? Eles são fontes de energia. Um exemplo, carboidrato, ele não pode ser retirado totalmente da dieta. Então, a pessoa vai se sentir sempre fraca. Porque o carboidrato é fonte de energia. As proteínas, ou seja, o ovo, a carne, as vitaminas, a fruta, legumes, verdura e os minerais. Cada classe dessa que eu estou falando, cada tipo de alimento desse, ele tem uma função no nosso corpo. O Ministério da Saúde, ele recomenda que nós façamos em torno de 6 refeições diárias. Essa é a recomendação para se manter qualidade de vida e ter uma vida saudável. Ou seja, café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, uma fruta, um suco. Almoço, entre o almoço e o jantar, um suco, um Danone, um pão. Tem que ter, entre uma refeição e outra, tem que ter um lanche, para não chegar entre uma refeição e outra com muita fome. E antes de dormir, tentar evitar dormir com o estômago vazio. Um copo de leite, um iogurte, um cereal, enfim. Conforme o seu cliente passa pelo nutricionista, se ele tiver alguma doença, o nutricionista vai pôr ali alimentos que não vai fazer mal à saúde dele. Mas daqui, o que a professora quer que você guarde, destaque aí, ó? Que nós temos que fazer em torno de 6 refeições diárias. Ou seja, café da manhã, almoço e jantar. E entre esses, o café da manhã e o almoço, um lanche. Entre o almoço e o jantar, um lanche. E antes de dormir, não dormir com o estômago vazio. E que é importante também para a qualidade de vida, a prática de atividade física. Nós vamos falar muito da prática de atividade física nesse próximo projeto que nós vamos ter agora, que é o Atividades Físicas Recreativas. No próximo projeto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Hoje eu estou só comentando que é importante refeição e atividade física. Agora, pergunta lá da atividade. O que o cuidador deve estar atento em relação à refeição do paciente, do cliente? Ou seja, você vai assumir o cuidado com alguém. O que você tem que ter em mente? Ah, professora, eu não vou fazer comida. Bom, não sei. O que você deixar acordado no dia que você for contratado,
Se você falou com a família que você vai cuidar da comida do idoso ou da criança, você vai fazer. E não assim, hoje eu quero, amanhã eu mudei de ideia, já não quero mais. Se a Maria Antônia vai cuidar lá do idoso dela, e chega lá, o idoso não sabe cozinhar, ou a família já te contratou, às vezes a pessoa ficou viúva, está desmotivada, a Maria Antônia vai fazer a comida porque ela se comprometeu a isso. Não é uma função específica do idoso cozinhar, mas se ela acordou que nesse dia ela vai fazer, não tem como, de repente, você mudar de ideia e falar assim, agora não quero fazer, mudei de ideia. Entenderam? Então, mas e o que é papel do cuidador ali? O que é importante o cuidador fazer e não tem como correr? É que o cliente coma sempre nos horários corretos, e não assim. Hoje ele toma café às 6 horas da manhã, amanhã ele toma às 10, no outra semana ele toma às 8, não ter oscilação. Então, comer nos horários corretos. Exemplo, é 8 horas da manhã que ele toma café? Pode variar sim. Um dia 7h30, o outro no máximo 8h30, mas tem que ser ali por volta das 8. Chegou o horário do almoço, hoje ele não está com muita fome. Hoje ele vai almoçar 12h30. Amanhã ele almoça meio-dia no horário normal. Essa variação de 30 minutos é uma coisa, no máximo 1 hora. Mas assim, hoje comer meio-dia, amanhã comer 2 horas da tarde, no outro dia ficar sem almoço, não. Então o cuidador tem que estar atento com a refeição do cliente. Por quê? Às vezes esse cliente, para tomar medicamento, ele tem que comer. Se você ficar fazendo essa oscilação, vai interferir na terapia medicamentosa do cliente, entendeu? Então, comer nos horários corretos, cuidado ali, ajudar cuidando da qualidade desses alimentos. Não é encher o prato de arroz e feijão que é comer bem. É comer arroz, feijão, um legume, uma verdura, uma carne, um ovo, entendeu? É variar. Não todo dia só arroz e feijão. Mas arroz e feijão que é comida. Não. Arroz, feijão, ele faz parte. Voltando aqui, ó, ele é uma fonte de energia. Mas arroz, feijão tem certo tipo de vitamina que o nosso corpo não produz, que ele deve ser extraído da onde? Do legume, da fruta, da verdura, ok? Então, o cuidador deve estar atento aos horários corretos da alimentação, a qualidade do alimento e a quantidade. Não é comer uma serra no almoço e não comer nada na janta, entendeu? É distribuir mais refeições durante o dia e não tanto quantidade. Mas, como eu falei, é associar quantidade à qualidade. Ficou claro isso? Deu para entender direitinho? Você anotou aí? Então tá. Função do cuidador, então, em relação à alimentação é horários corretos, quantidade de alimento e a qualidade. Ok? Mas para que você saiba que uma dieta balanceada, o que tem que ter nela? Vitamina. O que as vitaminas fazem? São compostos orgânicos ali que tem nutriente que é essencial para o nosso corpo funcionar. O nosso corpo tem o funcionamento do metabolismo que se ficar faltando determinado tipo de vitamina, cada vitamina que falta, exemplo, é um problema que pode acontecer. Tá com as unhas que está muito quebradiça, tá com o cabelo que está caindo, tá? Às vezes é falta de vitamina A. Tá faltando colocar cenoura na alimentação. Tá precisando colocar legumes que tenham componentes de vitamina A, entendeu? Precisa colocar ali certos tipos de folhas na sua alimentação. Então, fruta, legume e verdura é fundamental. Então, pensando nisso, ó, a professora falou das vitaminas. Então, a professora está lá na página 70. Então, quais alimentos que têm valores nutricionais diferentes? Ou seja, que estão em função específica? As vitaminas. Item 1. Agora, eu quero que você destaque nessa apostila qual que é a função da vitamina e dos sais minerais. Eles são reguladores. Eu quero que você destaque eles, são reguladores. Ou seja, as frutas, os legumes, as verduras vão ajudar a regular o nosso intestino, correto? Então, vitamina A, vitamina B, vitamina C, comeu bastante alimentos ali por vitamina C para melhorar o sistema de defesa. Agora, em época de pandemia, o sistema de defesa, sim, ajuda até mesmo ali no combate se a pessoa chegar a contrair a doença, tá? Então, vitaminas são importantes, que eles são reguladores. Carboidratos. Qual que é a função do carboidrato? Por que é importante? Eu trouxe aqui exemplos de carboidratos bons.
Mandioquinha, feijão, batata doce é bom para o músculo. A criança está em desenvolvimento, é importante ela comer a batata doce. O idoso que gosta de fazer caminhada, é bom para os músculos, é bom comer batata doce. Não é comer muito, é pôr na alimentação uma porção, ok? Então, o carboidrato, ele não pode ser em excesso na alimentação, porque no final da digestão ele vira açúcar, entendeu? Então, qual é a função do meu carboidrato? Energia, ok? Você vai destacar aí na tua apostila. Então, carboidrato é energia. Eu preciso dar alimento que tenha carboidrato para o meu cliente para que ele tenha energia. Arroz, mandioca, batata, pão vai dar energia para o cliente. Então, tem que ter uma porção, não é cortar de uma vez a dieta, exceto se o médico recomendar. Se não for recomendação médica, não é para ficar cortando de uma vez, porque cada um tem sua função. Proteína, qual que é a função da proteína? Por que tem que comer ovo? Por que tem que comer soja, peixe, frango? Porque as carnes, brócolis, elas são proteínas. Qual que é a função da proteína? Construtores. Ele ajuda ali a conservar o nosso corpo. Seja ele de origem animal, seja de origem vegetal, vamos supor que o seu cliente ele é vegetariano, é vegano, enfim. Dá para extrair a proteína da soja, de outros alimentos, ok? Então, a proteína são os construtores, ele ajuda a conservar o nosso corpo. Gordura. Qual que é a função da gordura? Por que tem que ter gordura na alimentação? Não é todo tipo de gordura que é igual. Tem gordura que ela é produzida no nosso corpo. É o colesterol. Sabia que nosso corpo produz colesterol? Colesterol bom? O fígado faz essa função. Então, nós precisamos de certos tipos de gordura, não é qualquer gordura. Entendam bem. Gordura vai dar energia para a gente. Dando energia, vai ajudar a transportar as vitaminas. As vitaminas são transportadas dentro do corpo, ele precisa de gordura. Então, mas como assim? Que tipo de gordura? O óleo de oliva. O óleo de oliva na salada é um tipo de óleo bom. É um tipo de óleo que vai ajudar a fazer com que as vitaminas circulem no corpo. Tanto a vitamina A, D, E, K. Então, esses alimentos são alimentos que são muito importantes para temperar a salada, para poder o cliente fazer esse transporte. Ok. E ainda, já que nós falamos em gorduras ruins são gorduras que tem lá, infelizmente. É gostoso comer bolacha recheada? É. Só que aquela gordura em excesso faz mal para o nosso corpo. É gostoso comer uma carne com uma gordurinha? Sim. Só que muito dá entupimento na artéria. As gorduras que são boas, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó, são as gorduras que são extraídas do abacate. O abacate, o azeite de oliva, mas não é cozinhar sua comida com azeite de oliva. É temperar a salada, tem que ser ele sem ser aquecido. O abacate não é comer um abacate inteiro. É fazer uma vitamina, é comer com açúcar, é tomar com leite. Lembra que eu falei que entre uma refeição e outra é importante ter um suco, uma vitamina? É fazer por quê? A gordura do abacate, ele vai ajudar principalmente. Olha um exemplo. Eu não estou fazendo propaganda, mas o óleo de milho é extraído do milho. O óleo de soja é extraído da soja. O girassol. A oliva, da azeitona. Mas e o óleo de canola? Eu quero que vocês anotem aí. Vocês vão dizer para mim, na hora que a gente retornar, da onde é extraído o óleo de canola? É de uma fruta? É de um... Do que é? O que é a canola? Depois vocês vão colocar lá no Google bonitinho, pesquisar, nós vamos falar na próxima aula sobre isso. A água. Por que já que nós vamos falar na próxima aula sobre reeducação alimentar, por que a água tem que estar no nosso corpo? Porque é a água que vai transportar tudo isso que a gente falou sobre alimento. E a fibra? A fibra serve para regular o intestino. Cliente que não come alimento que tem fibra, ou seja, verdura, legume, fruta, vai ter dificuldade na hora de evacuar. Então, a água e a fruta é importante para quê? Fibra. E, principalmente, o que eu quero que vocês destaquem aí na atividade de vocês? Eu quero que vocês coloquem que a fibra, além de regular o intestino, ela ajuda a prevenir o colesterol quando está elevado. Olha que interessante. Então, fibra ajuda na prevenção do colesterol.
Então, se o cliente come alimentos que têm fibra lá, tipo grão de bico, ervilha, linhaça, ele vai ter um melhor funcionamento do intestino dele. Aí na apostila de vocês tem sobre taxa metabólica. O que é a taxa metabólica? É só para você saber que a nossa taxa metabólica, quando a gente dorme, o nosso corpo ainda continua funcionando. Quando você passa pela nutricionista, o que a nutricionista faz? Ela faz um cálculo sobre a quantidade de caloria de acordo com a idade, com o peso, com a altura que a pessoa deve se alimentar. Professora, eu quero fazer a minha. Você pode pegar para a tua apostila, colocar ali, preencher, porque existe uma fórmula chamada fórmula de Harris-Benedict. Há muitos anos que se utiliza. Então, quando a nutricionista faz esse cálculo, ela se baseia na taxa metabólica basal e taxa metabólica de repouso. O que é isso? Taxa metabólica, cada um o organismo funciona de um jeito. Tem pessoas que têm um metabolismo super acelerado, outras o metabolismo é lento. Metabolismo basal, ou seja, qual é a quantidade de energia que a pessoa precisa para a manutenção da vida dela. Taxa metabólica de repouso, ou seja, quando a gente está em repouso, mesmo assim o nosso músculo precisa de nutrientes específicos. Então, a nutricionista põe lá peso, altura e idade e faz um cálculo. Se vocês quiserem, eu até compartilho essa imagem, vocês podem fazer com a de vocês. Então, quando for mulher, 665 mais 9,6 vezes o seu peso. Mais 1,5 mais vezes a sua altura em centímetros. Tipo, 1,60 m. Menos 4,7 vezes a sua idade. Você tem 30, 40, 50, você põe a sua idade. O resultado é a quantidade que você deve ingerir em calorias. Ok? Agora, para a gente ir rumo ao final da nossa aula. Então, nutrição. O que é a nutrição? A nutrição, ela é muito importante porque aqui, ó, é um prato de um brasileiro. Esse prato, ele é importante ali. Arroz, feijão, batata frita, um prato suculento. Só que ele acabou sendo substituído por lanche. Às vezes é bom, é gostoso, de vez em quando, uma vez na semana, cada 15 dias. Mas de vez em todo dia não pode, tá? Isso não faz bem. Por quê? Principalmente por aquilo que nós comentamos. Sedentarismo, isso vai levar a risco à obesidade. Com obesidade vem a pressão alta, diabetes. Ok? Então, manter o peso, dieta equilibrada, sabe que você tem histórico na família e tem ainda o fator de estresse. Então, a alimentação, o peso adequado, a prática da atividade física, sempre olhar sobre alimentos que contenham muito sal e o estresse, isso aqui são fatores. O cliente não vai conseguir cuidar da pressão alta dele e do diabetes se não cuidar da medicação. Mas não é só a medicação. Tem que ser medicação, alimentação, o controle do peso. Então, assim, o médico vai cuidar dessa parte de orientar e falar do medicamento. Vocês vão ajudar o cliente a tomar, mas ajudar também ele com a alimentação. Ajudando ele, você vai estar se ajudando. Entendeu? Então, só reforçando lá, ó. Café da manhã, entre o café da manhã, inclusive essas informações tem lá na sua apostila, ó. Caso você queira colocar em prática ou fazer para você, ali, ó, página 72, tem café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, um lanche. Entre o almoço, desculpa, e o jantar, deve ter também um lanche. E no jantar, alimentos mais leves, conforme... Ah, professora, eu não vou saber fazer isso. Bom, se você como cuidador acha que você não vai conseguir fazer isso, se o cliente tem plano de saúde, nos planos de saúde hoje em dia, tem a parte nutricional, para a nutricionista te ajudar a orientar. Ah, professora, ele não tem plano de saúde, eu não tenho. O postinho de saúde tem profissionais lá que ajudam a montar um cardápio. Só que a hora que estiver montando, converse com a nutricionista para que seja de acordo com a sua realidade, de acordo com os alimentos que você, de repente, tem em casa. Se ela falar lá para você comer um queijo com tarde, você não sabe nem que queijo que é esse, fala para ela, não pode ser um queijinho branco, aquele queijinho ricota, que é aquele mais simples que eu consiga. Ela vai fazer uma tabela para você de acordo com os alimentos que você já tem em casa, entendeu?
É só conversar. Então, até esse momento, nós falamos, então, sobre os cuidados, que é importante ali uma alimentação com dieta equilibrada. Daqui a pouquinho, ao encerrar essa aula, nós vamos voltar falando sobre o quê? Até agora a gente falou de alimentação e nutrição. Nós vamos falar sobre dificuldades na alimentação. Como é que nós fazemos para ajudar o nosso cliente a fazer uma reeducação alimentar? E quando fala dieta, é muito pesado, parece que é difícil para o cliente entender. Vou encerrar esse momento da nossa aula falando assim, ó, eu não tenho tempo